Bem-vindos ao Dispositivo. Eu sou Eduardo Lopes. A crise causada pela Covid-19 foi um momento de aprofundamento de desigualdades e agravamento de problemas que já existiam. Diferentes tipos de violência ficaram ainda mais evidentes. Tanto pelo meio de lobby, ou pelo meio de patrocínios, de financiamentos que as organizações fazem a candidatos, né, injetando valores altíssimos, né, em campanhas políticas, né, ou mesmo pelos discursos que elas fazem. Então, a gente percebeu, por exemplo, nas últimas eleições para presidente, alguns líderes empresariais com um forte discurso tomando posicionamento. E lembrando que esses líderes têm um papel, né, muito importante. Agora, a gente também pode pensar que a comunicação delas, como um todo, elas também estabelecem relações importantes. E muitas dessas relações são relações de violência. Eu convido o nosso ouvinte a pensar na violência não apenas como a violência direta, como um ato. Alguém vai lá e te maltrata, seja física, né, verbal ou verbalmente. Não. Tampouco, né? Não que as coisas não tenham relação, numa violência mais estrutural, que faz parte dos processos. Mas vamos pensar numa violência simbólica. Quando a gente tem empresas que fazem publicidades e elas trazem elementos verbais e não verbais como o corpo da mulher, estabelecem um padrão dizendo que mulheres elas precisam ter aquele determinado corpo, né, para que elas sejam bem-sucedidas na sociedade, né? E percebam, não é um anúncio, né? É um histórico, é um processo. E também não são só as organizações, é óbvio, né? Mas é para elas que nesse momento a gente está olhando, né? Então veja como há casos de violência simbólica. E a violência simbólica, ela não está isolada das outras violências. Ela pode, inclusive, legitimar uma violência direta. Então, eu acho que esse é um bom começo, né, para a gente pensar nesse tema. Esta é a professora Rosiane Andrello. Rosiane é jornalista, mestre e doutora em comunicação pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista, onde ela é professora no curso de Relações Públicas e na pós-graduação em Comunicação Social. Hoje, no último episódio da primeira temporada do Dispositivo, a professora Rosiane conversa conosco sobre o artigo Comunicação Organizacional e Violência Cultural, o impacto do discurso de líderes empresariais para a sociedade no contexto da pandemia. O artigo, publicado no dossiê Práticas e Estratégias de Comunicação Organizacional no Cenário Pandêmico, da revista Dispositiva, foi escrito em coautoria com as professoras Mariana Carareto, da Universidade Federal de Goiás, e Raquel Cabral, também da Unesp. A pandemia foi marcada por dúvidas. Dividida, a população tentava sobreviver como podia e não encontrava no governo federal uma referência confiável por causa de sua atuação omissa e corrupta no enfrentamento à doença. Com isso, criou-se uma esperança de que a iniciativa privada poderia nos guiar para fora da tormenta. As empresas perceberam e se aproveitaram disso. Num país como o nosso, que é um país assim com muita corrupção e com muitas notícias de corrupção sobre o governo, veja, eu não estou dizendo que acontece só em nível de governo, né? Porque normalmente essas corrupções que envolvem o governo, elas envolvem também empresas privadas. Mas, em geral, há um senso comum no Brasil de que as coisas que vêm do governo não são boas, o que não necessariamente isso é verdade, mas há um senso comum, né? E há uma tendência a acreditar no que vem do mercado. Isso é um fato, e isso tem pesquisas que demonstram isso. Quando a gente faz parte do capitalismo, faz parte do neoliberalismo, né? Então, assim que as pessoas pensam. Então, eu vou fazer agora um parênteses, né? Aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro, a ferrovia teve um papel muito importante. Então, quando houve a privatização da ferrovia, o discurso massivo era que agora sim as coisas vão melhorar. Não. Ela basicamente fechou, tá? Mas há esse discurso. E no período da pandemia, tem uma pesquisa da Edelman que mostra que as pessoas acreditavam que cabia ao capital privado, às empresas resolverem os problemas da pandemia. Até porque a gente teve um governo federal que, né, subestimou a pandemia, demorou demais para comprar as vacinas, tudo aquilo que já a esse momento já sabemos, né? Mas as pesquisas mostravam isso, que as pessoas colocavam na conta das empresas privadas a resolução dos problemas.
De empresas de saúde, não importa, de todas as empresas, né? Então havia essa demanda, tá? Então isso também evidencia um cenário de capitalismo, né? Que a gente convive. Logo no início da pandemia, alguns importantes empresários, se aproveitando dessa necessidade de liderança por parte da população, se posicionaram de forma negacionista às medidas de contenção do vírus, privilegiando interesses próprios. Eu acredito que é um caso pensado e é um caso que não é exclusivo a esse momento, a essa crise. Num país onde a gente, infelizmente, tem um índice de desemprego muito grande e de fome, etc., essa lógica do mercado, né, de oferecer um emprego, muitas vezes, sequer em condições dignas, ele acaba legitimando uma série de discursos. Então, por exemplo, né, quando você vai defender que se tenha... vai se fazer críticas ao sistema de aposentadoria, ao INSS, aos impostos que se paga, que tudo bem, são excessivos, não é esse mérito que eu estou entrando, ou a campanhas políticas, a gente vai ver que a ideia de eu ofereço emprego, ela legitima muitas ações, né? Então a gente encontra ou um outro exemplo, né, que para mim ele ajuda a fazer bastante sentido, são de algumas regulações ambientais que vão dizer até onde, né, podemos explorar ou não, né, bens que estão ali na natureza. Né? E a gente tem um discurso que não deveria, de parte da sociedade, né, haver, né, a mão do governo, né, e, portanto, um Estado mínimo, né, e um mercado mais presente, porque eles vão gerar emprego. Né? E se tira de pauta de uma discussão todos os outros elementos e situações, né, que deveriam estar presentes nesse debate. Então, de uma forma geral, na nossa sociedade, né, a ideia de oferecer emprego, ela é muito presente nos discursos organizacionais e discursos políticos também. Quando chega a pandemia e a gente tem uma situação, né, que impõe lembrando que isso não foi igual em todos os lugares, isso é muito importante, né? Porque a gente teve diferentes governos com diferentes olhares e, portanto, com diferentes restrições, né? Então, em lugares, né, onde havia uma maior restrição, né, e, portanto, né, um problema para alguns segmentos, né, organizacionais, algumas empresas resolveram reagir utilizando esse velho discurso. Né? Então, o que a gente analisa, né, no caso específico das hamburguerias, né, da Madeiro, né, que o líder que ele usou a mídia social dele, né, e que ele vai dizer isso, isso. Se a gente fecha, não é fechar de vez, né, gente? Cada um escolheu o seu meio para continuar, mas se a gente muda a dinâmica com a qual estamos já acostumados, a consequência, e ele colocou como uma consequência óbvia e clara, eram desempregos, e daí ele dá números, né, que a gente não sabe bem qual é o cálculo dele, né, de morte, de fome, de loucura, de problemas psiquiátricos, né, e por aí segue. Então, olha como a gente tem uma violência simbólica, né, ameaçando gerar uma violência direta, são as pessoas morrendo de fome, né, então impactando em necessidades básicas, né, não tenho dúvida de que isso, por parte de alguns empresários, né, entre eles o empresário cujo discurso a gente analisou, foi algo extremamente pensado, foi uma estratégia utilizada. No entanto, a atuação da comunicação empresarial na pandemia se deu de diferentes maneiras. Talvez primeiro a gente possa lembrar, né, o que fazem as relações públicas, né? Porque para algumas pessoas pode se pautar essa comunicação organizacional, ela pode se pautar apenas num discurso publicitário, por exemplo, né, num discurso mercadológico, né? Mas não é isso, ou pelo menos não é só isso. Então as relações públicas elas vão trabalhar, né, com a mediação entre a organização e os seus diversos públicos, todos os públicos, não apenas o público consumidor. Para alguns é uma gestão, para outros é uma mediação, mas enfim, ela vai ajudar nessa interlocução. Quando ela faz essa interlocução, ela considera os interesses que a organização tem nesse público, nessas pessoas, mas também ela vai pensar nos interesses que essas pessoas têm em relação à organização.
né? Então, não é algo que deveria ser apenas imposto, mas há uma negociação, ainda que uma negociação indireta, né, por meio da comunicação. E tudo isso baseado num determinado contexto. Não há nenhuma comunicação que desconsidere o contexto, o cenário no qual vivemos. Todo discurso ele parte de um contexto, né? Ele parte de um contexto e ele parte sempre de uma negociação. Então é importante dizer que nesse processo de comunicação, não quer dizer que aquilo que alguém diz, o outro vai interpretar da mesma forma, né, como o primeiro interlocutor gostaria. Não. Então, acho que é legal a gente pensar que cada um de nós, a gente vai olhar, ouvir, ler aquela mensagem a partir de algumas lentes. Né? Então, o meu grau de escolaridade, o meu gênero, se eu sou mulher, se eu sou homem, etc., né? A minha idade, etc., né? Então, há diferentes olhares, mas também a experiência que eu tive em relação àquilo. Então, com esse tanto de mortes, como você mesmo enumera, e não só mortes, né? Não foi só isso que aconteceu, né? Foram as internações, né? Muitas das quais a gente sente ainda com a Covid longa, né? Então, essa ideia de que algumas pessoas, elas ainda amargam, né? Efeitos no seu corpo, no seu organismo, né? Em relação a essa doença. Então, ainda que alguém não tenha tido uma experiência tão direta e tão trágica como a morte, ela passou a conhecer alguém, ela passou a experienciar de alguma forma aquele problema. Quando isso acontece, em geral, de novo, não é todo mundo que vai interpretar do mesmo jeito, mas há uma tendência da gente olhar para aquilo, né, de uma forma mais humana. As organizações, naquele momento, se a gente fizer um resgate, como elas se comunicavam? Não podia ser uma comunicação mercadológica muito agressiva, né? Compre esse produto, né? Vendemos esse produto, promoção desse produto, porque era um momento de sensibilidade. A gente também estava falando com pessoas, né, em situações muito sensíveis. Então, eles começaram a ter uma comunicação mais institucional e menos mercadológica. Para quem não é da área, de grosso modo, o que isso significa? Eu falo menos do meu produto e do meu serviço e falo mais da minha imagem. Então, eu atribuía, né, a uma causa de resolução da pandemia à minha imagem, ainda que eu fabricasse cerveja ou álcool, isso não importava. Assim, as pessoas me enxergavam enquanto empresa com olhares mais interessantes, né? E havia, claro, um aumento depois na sua venda mercadológica. Então, essa, em geral, foi uma tendência de fala das organizações. Foi assim que as organizações conduziram o seu processo de comunicação. Aí entram os líderes, né? Então, os líderes que até um tempo atrás no Brasil não tinham o hábito de se expor tanto. Eram poucos aqueles líderes que se expunham. E daí a gente vem com um aumento que não é só da pandemia, né, mas um aumento gradativo de uma exposição maior dos líderes. E eles têm um papel muito importante, né? Porque as pessoas enxergam eles como o grande porta-voz das organizações, mas muitas vezes também como pessoas de sucesso, porque financeiramente elas deram certo, né? E a gente olha muito pelo lado financeiro. Então, se elas deram certo, opa, né? Vamos ouvir o que elas têm a dizer, né? Então, eu acho que em termos de comunicação, isso é um pouquinho de um resumo de como enxergamos esse período de comunicação organizacional na pandemia. Tendo em vista que a pandemia não terminou, como podemos prevenir que essas violências voltem a afetar tão gravemente a população? Isso é muito importante, a sua pergunta é muito relevante, porque senão a gente fica só na crítica, só no lamento e não toma uma atitude. Mas agora é uma questão de posicionamento, né? Eu me posiciono, né, olhando duas soluções mais interessantes, né? Então, a primeira delas, você pergunta em termos de governo, né? É a ideia da educação às mídias, do letramento midiático, né? De oferecer às pessoas uma formação para que elas consigam ter uma leitura crítica do que vem pela mídia, mas também se tornem pessoas que se expressam criticamente, porque a mídia não é só a mídia tradicional que eu mencionei.
o meu WhatsApp, o meu Instagram, eles também são altamente midiáticos, né? E a gente vai ter pessoas que têm um número de seguidores muito maior do que alguns órgãos do governo, por exemplo. E além da quantidade, elas vão exercer um papel ali de serem críveis, que as pessoas acreditem nelas, né? Então a gente precisa compreender também a nossa responsabilidade quando a gente sai criando ou difundindo informações que nos chegam. Quando a gente fala do letramento midiático, a gente está falando também, por exemplo, da compreensão das intencionalidades por trás de um determinado fato, dos modelos de negócio, né, que fazem com que, por exemplo, quando eu acesso uma informação ou uma dita informação, por que ela vai me aparecer 1000 vezes? Porque tem um modelo de negócio por trás, né? Então é toda uma compreensão de uma dinâmica que ela não é tão óbvia. E entender que, por mais que eu saiba mexer tecnologicamente, esse é um elemento do letramento midiático, e não todos, né? Então, quando eu levo isso para o governo, por exemplo, né, o governo poderia colocar isso de uma forma mais interessante na educação básica. A gente sabe que é alguma coisa, né, mas ainda está aquém, né, eu faço essa afirmação, do que deveria ser. Então, formar as pessoas para isso, né, não é imunizar as pessoas, mas é oferecer para que elas vão ter a liberdade de leitura, né, mas para que elas tenham, né, base para isso. E uma outra questão é a própria regulação por parte do governo, que é um tema muito sensível no Brasil, porque toda vez que se fala em regulação de mídias aqui no Brasil, há uma associação à ideia de censura, e não é isso que a gente está falando. Mas se as mídias em geral, elas não cuidam, né, para que determinadas informações distorcidas cheguem até nós, o governo, e essas informações, gente, muda a história de vida de muitas pessoas. Então, pessoas que, por exemplo, deixam de se vacinar, isso não é só Covid, isso é sarampo com crianças. Então, as pessoas tomam decisões a partir da informação que lhes chegam, informações dos seus mais variados níveis de vida. Então, isso é muito importante. Então, o governo precisa atuar de uma forma que ele regule essa situação, né? E daí depois, talvez a gente possa trazer um terceiro caminho, né? Que é pensar na formação dos nossos alunos de comunicação organizacional, relações públicas, publicidade, etc., né? Para que a discussão ética esteja presente, não numa única disciplina, mas que ela permeie de forma transversal todas as disciplinas do seu curso. Não sejamos ingênuos, né, de que, por mais ético e crítico que seja, ao chegar no mercado de trabalho, eles vão fazer da forma como, né, gostaríamos que fizesse. Não, tem um sistema, tem uma lógica. Mas, quanto mais profissionais, né, éticos tenhamos, talvez a gente consiga minimizar e melhorar algumas estratégias de comunicação. Então, eu acredito que são alguns caminhos que podemos percorrer. Muito obrigado à professora Rosiane por conversar conosco, e obrigado também às professoras Mariana Carareto e Raquel Cabral pelo artigo. Este foi o último episódio dessa primeira temporada do Dispositivo. Esperamos que as conversas que tivemos nesse tempo tenham sido tão proveitosas para vocês quanto para nós. Para conversar sobre essa temporada e ser informado quando as próximas forem lançadas, siga a Dispositivo em nossas mídias sociais. O Instagram é @revistadispositiva, o Twitter ou X é @rdispositiva. No LinkedIn e Facebook, basta procurar por Revista Dispositiva que você nos encontrará. Os perfis estão linkados no post desse episódio. Este episódio foi escrito, editado e narrado por mim, Eduardo Lopes Oliveira. Essa temporada foi produzida por Ana Karina Oliveira, Yasmin Souza, Eduardo Lopes Oliveira, André Veloso e Samuel Rubens, sob coordenação de Verônica Soares. Este episódio usou áudio de Splice. A revista Dispositiva tem um apoio da FAPEMIG para ações de divulgação da ciência, da tecnologia e da inovação. A revista é gerida pela PUC Minas e pela UFMG. Muito obrigado e até a próxima temporada.